E nessa aula hoje a gente vai falar sobre referências de estúdios 3D, porque ao mesmo tempo que a gente analisou aí todas as referências reais, a importância de você analisar o estúdio também que trabalha com 3D é muito importante, porque aí você consegue entender que eles estão meio que estão em comparação com a realidade, tanto como a gente já comentou sobre iluminação, sobre enquadramento de câmera. Então tudo isso faz diferença aí na renderização. Então hoje a gente vai falar sobre aí os estúdios que eu sigo, e vou deixar para vocês também aí uma dica para vocês seguirem e salvarem, seguirem, compartilhar, explorar aí um pouco desses estúdios. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês, ó. Desse Render Lovers. Então essa página aqui é uma página muito famosa que sempre está divulgando aí trabalho de artista que trabalham no meio 3D. Então eles fazem a repostagem e também tem projetos autorais, mas aí eles fazem esse meio, né, de mostrar o trabalho do pessoal e começar a entender um pouco mais como que funciona esse mercado de renderização. Então tem aqui alguma dessas páginas, algumas dessas referências aqui de estúdios. Vou pegar alguns aqui para vocês e vou mostrar, vou abrir uma cena aqui, a gente já vai começar a entender como que funciona. Primeiro eu vou falar todos aí, a lista que eu separei para vocês aqui. Não são muito, também são alguns, mas são alguns muito importantes, ó. A qualidade do render e tudo que a gente já falou dos reais, eles estão aplicando exatamente esses conceitos aqui em um projeto, nas suas imagens ilustradas aqui, renderizadas. Então, ó, enquadramento de cena, a claridade, então todos os aspectos que a gente já falou aí sobre as referências reais, esse pessoal aplica na renderização e dá muito certo. E você às vezes fica olhando, nossa, mas isso daí é uma foto, isso daí é uma renderização, uma foto real ou uma renderização. Então fica muito confuso. Tem pessoas que olham e não conseguem identificar quando uma imagem ela é real, quando uma imagem ela é renderizada. Então chegar nesse nível de renderização aí já é um avanço muito aí para você que está trabalhando, começando a renderizar. Então é muito legal. Então são esse aqui, Render Loves, que eu separei para vocês. Tem esse Render Advisor, também é muito legal. Eles sempre estão divulgando o trabalho de profissionais aí que trabalham com renderização. Aqui mais um, esse aqui é do André Alencar, também é um perfil legal para vocês seguirem, ó. Render Advisor. Então é muito importante você também estar dentro do mercado da renderização, dentro desse mundo da renderização, que é muito importante para você usar como referências, usar como motivação. E se você olha uma imagem renderizada, você quer chegar nesse nível, então isso é muito legal. E o nosso foco aqui do treinamento é cada vez mais chegar em uma renderização realista, então chegar bem mais próximo da realidade. Então esse Render Advisor é muito legal. Também tem esse outro aqui, que deixa eu abrir para vocês aqui, ó, Renderbox Magazine. Então muito legal também, são diversas imagens de artista do meio da renderização que é divulgada nesses sites, e cada um tem uma linguagem, cada um tem um aspecto diferente de renderizar. Você pode perceber que cada imagem, eu sei que são vários projetos, mas cada um tem aí uma linha de renderização. Se for pegar, ó, olha que legal, então segue uma linha. A gente já comentou, a vegetação ela não fica mais escura. Então todos esses pontos, esse pessoal que trabalha com renderização usam como aí, acredito que eles usam como fundamento e como conceituação para começar a renderizar aí os seus projetos. Então esse aqui é uma outra página também, Renderbox, e tem outros também. Deixa eu pegar aqui. Esse Render Express também, ó. Então são vários sites que você pode entrar, explorar. Deixa eu pegar mais um aqui. Esse daqui, ó, Já Render, também é um outro aí que divulga trabalhos
E é muito importante vocês entrarem e acompanharem o trabalho desse pessoal que divulgam materiais de profissionais do mundo da renderização. Agora vamos analisar umas imagens aqui e chegar no mesmo que a gente já trabalhou, a gente já discutiu aqui, referente a qualidade da cena, ao enquadramento, a claridade. Ó, se você pegar essa cena aqui, você consegue perceber, ó, que exatamente o que a gente já comentou, que vem uma iluminação totalmente de fora aqui, uma iluminação totalmente natural, então não tem nenhuma outra luz aqui dando claridade para essa cena. Então ele já entendeu que precisa vir de uma fonte de luz de alguma forma. Então ele trouxe essa fonte de luz, isso aqui é uma renderização, e trouxe essa fonte de luz totalmente do externo aí do sol. Ó. Você pode ver que aqui está entrando um sol e tá bem claro aqui a janela, então tá vindo essa fonte de luz, tá vindo totalmente dessa janela, fazendo sombra aqui nos objetos, ó. Olha que legal. Então isso que, né, é muito importante vocês entenderem. Aqui, ó, essa casa é uma casa famosa de arquitetura. Vocês podem perceber que a vegetação tá bem evidente. Tem aqui um enquadramento, ó, 90 linhas e 90 graus, a linha do horizonte aqui, praticamente quase no meio da cena, fazendo todo esse enquadramento. Olha a sombra, olha como a sombra ela deixa bem evidente o projeto aqui, ó. Então tá bem evidente, bem escuro, uma sombra bem escura, ó, a qualidade da grama, tudo isso também é legal vocês analisarem. Olha que legal essa imagem, ó. Então de onde tá vindo essa fonte de luz? Essa fonte de luz tá vindo nessa janela aqui do lado esquerdo, quem tá olhando aí, tá vindo sempre desse lado esquerdo aqui, ó. Então tá totalmente banhando o ambiente, deixando ele bem claro, não tem nada escuro, por mais que fique sombra bem embaixo dos objetos aqui, ó, você consegue ver que aqui tá bem sombra, aqui esse lado um pouco mais escuro, porque esse bloco tá, eu não sei como tá em balanço isso daqui, porque ó, isso aqui é ele ganhou pode ser que seja um bloco só, por isso que ele tá em apoio, mas tá vendo, ó, a qualidade dos objetos, a qualidade da iluminação, esse quadro, tudo isso são blocos bem acabados, olha. Então é legal vocês entrarem aqui, olha que legal essa cena, e observar esses pontos, ó. Então, ó, tem uma textura na madeira, olha a textura que ele usou aqui da madeira, o piso com rejunte, ó. O piso ali é um pouco molhado, é um piso bem com brilho assim. Tem uns lugares que estão desgastados. A iluminação ele só deixou um pouco mais evidente aqui, essa iluminação de cima aqui, ó. Mas a principal tá vindo dessa janela. Então são esses pontos que a gente já abordou nas imagens reais e agora a gente está abordando aqui nas imagens renderizadas, que segue os mesmos conceitos, ó. Iluminação sempre dessa janela, não tem nenhuma outra luz aqui, por mais que a cena fique escuro, mas ele adotou a realidade, como se fosse uma fotografia mesmo. Então não importa se aqui tá claro, tá escuro, não quer deixar claro, porque ele adotou que a fonte de luz tá vindo dessa janela. Então ó, você consegue perceber que aqui ó, tem um ganho de luz aqui, ele poderia até acender essa daqui. Acredito que essa daqui tá bem acesa, mas não tá dando tanto efeito. Ele só acendeu a lufita de LED aqui do armário para dar essa luz complementar da cena, mas não como luz principal. Vamos pegar mais uma. Olha aqui também, ó. A gente já comentou, ó, luz natural entrando de uma janela. Então, vamos pegar uma cena de noite pra gente comparar. Vamos ver uma cena de noite aqui. Que tem algumas cenas, por exemplo, assim, ó, eles têm um aspecto meio editado em Photoshop. Eu sei que ele tem um aspecto totalmente diferente da realidade, segue uma linha totalmente diferente. Então são cada escritórios, eles têm vamos dizer assim, essa formatação. E cada um tem uma linguagem, segue uma linguagem. Então esse escritório segue uma linguagem um pouco diferente. Tem mais escritórios que cada um tem uma linguagem, adota a sua linguagem, né? Vou pegar uma imagem de noite aqui pra gente fazer a comparação. Ó, isso aqui é legal, ó. Então tá vindo a iluminação desse abajur aqui, desse pendente aqui, né? Então
Aqui tem uma luz, um fim bem quase noite aqui, ó, dando esse azul bem clarinho aqui pra cena. E aqui você consegue ver que faz uma sombra aqui nos objetos, ó. Mas a iluminação tá vindo desse pendente. Olha que legal essa cena. Então não tem sol, tá bem, praticamente o sol já se escondeu aqui, fim de tarde. Mas você consegue perceber que dá esse brilho na água. Olha a qualidade dessa água, a qualidade aqui dos acabamentos dessa pastilha aqui na piscina. Olha que legal, o reflexo da água aqui pegando dessa vegetação. E não acendeu nenhuma luz, então praticamente o pessoal aqui que tá na casa aqui, daqui a pouco acende as luzes, mas tá totalmente escuro, deixando adotou principal aqui a iluminação bem fim de tarde, cair da noite, né? Muito legal. Então entra e dá uma analisada. Ó, uma cena aqui de noite, ó. Então olha, aí ele acendeu as luzes, ó. Acendeu aqui os pontos focais desses pontos de luz aqui no teto. Acendeu aqui o espelho, né? Essa fita, essa iluminação atrás do espelho. Então aí ele adotou uma iluminação, como eu falei com vocês, ó, vocês conseguem identificar que tem uma linguagem de arquitetura, ó. É um pouco diferente, é um aspecto diferente essa imagem, né? Perceber que aqui é diferente, perceber que tem uma edição de Photoshop, mas tá linda a imagem, porém ele tem uma linguagem diferente disso daqui, ó. Essa aqui é uma iluminação de dia, tá usando iluminação aqui. Agora tô na dúvida, isso aqui é uma iluminação ou é uma clarabóia? Pode ser que seja uma clarabóia, mas eu acho que é iluminação, para ficar totalmente uniforme assim, é uma iluminação. Enfim, pessoal, é isso aí, ó. Tem bastante imagem para vocês analisar e usar como referências, como motivação aí para vocês, e entender que a iluminação ela vem de uma fonte de luz. Então aqui ela tá vendo dessa fonte de luz aí da janela. Então, ó, aqui quando acende uma iluminação, um spot, alguma fita de LED, mas a iluminação ela tem que partir de a iluminação mais potente, ela tem que partir de alguma janela, ou de alguma porta, ou de alguma iluminação que venha de cima. Então adotar como isso muito importante para sua montar lá na frente, quando a gente começar a trabalhar aí na parte da renderização mesmo, entender esses pontos. A gente vai aplicar tudo isso que eu tô falando para vocês lá na nossa analogia da nossa casa, né? Que a gente tá começando na base primeiro, entendendo as referências, entendendo como que funciona uma imagem, enquadramento, tudo, texturas, blocos 3D. Aí nas próximas aulas eu já vou falar sobre texturas e qualidade, sobre blocos de qualidade, e aí a gente vai partir aí para nossa modelagem e depois a renderização. Então primeiro a gente está criando uma base de por que a gente constrói uma imagem renderizada, tanto ela interna como externa, entendendo cada ponto de uma cena. Então aqui a gente percebe que tem uma iluminação aqui, os blocos estão bem acabados, tem uma arquitetura envolvida, uma simetria, enquadramento da cena, tudo isso são pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente começar a renderizar. Então olha que legal essa cena, que é um outro site, outra página também, que é do Render Lobbies. Ó, aqui adotou uma iluminação, só tem uma iluminação complementar aqui da fita de LED. Tanto imagens externas, aqui não tem nenhum sol, o HD praticamente o HDR aqui dessa cena é um HDR bem nublado, então não tem foco aqui, não tem sol nenhum, então tem um aspecto meio que cinza. Você consegue pegar uma paleta de cores cinza nessa cena aqui, por exemplo. Daí tem só umas iluminações complementares acesas aqui dentro da parte da casa, mas essa atmosfera dessa cena é uma atmosfera mais cinza por estar nublado, né? As vegetações um pouquinho mais escuras, porque não tem nenhum sol dando essa iluminação, clareando essa cena, né? Então, muito importante, entra nesses sites que vai agregar muito valor aí para vocês na criação da sua base, e vai salvando no seu computador, vai salvando as imagens que você mais gostou, de referências tanto reais, que a gente já falou aí na outra aula, como imagens renderizadas, estúdios que trabalham com renderização, que entende aí esses
princípios, né, de texturas, ó, texturas de qualidade, blocos de qualidade, iluminação, enquadramento da cena. Então é muito importante você que está começando, você aí que está começando a renderizar, entender esses pontos. Então é muito importante para você começar a observar a partir de hoje, tanto enquadramento da cena, texturas, qualidade de iluminação. A partir de um ponto principal, a iluminação é muito importante. Beleza, pessoal? Então eu te espero na próxima aula, mas é muito importante você se atentar a essas imagens, se atentar a esses pontos, que vai fazer grande diferença lá na frente nesse treinamento. Beleza, pessoal? Então eu te espero na próxima aula e até o próximo vídeo. Valeu, fui, até mais.